Olá, queridos! Eu sou Bruna Desmavu, iluminadora, e no Sharp Talk de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com artes do palco até eu chegar na profissão de iluminadora. A minha vivência com artes do palco começou desde pequena. A minha família já tinha uma rotina com teatro, com dança, e com uns 10, 11 anos eu frequentava bastante os centros culturais aqui de São Paulo, que tinham bastante cursos gratuitos de arte. E eu acabei sempre me envolvendo com teatro e dança. Eu tive experiências com clown, com dança contemporânea, balé e principalmente atuação. Eu sempre gostei muito de acompanhar o processo de criação do iluminador, né, que estava sempre acompanhando os nossos grupos, mas eu não entendia o mínimo de como aquilo funcionava. A house também, né, que é o local onde o iluminador se localiza, e a console de luz também, sempre um pouco mais distante, então eu realmente não tinha muita aproximação, mas sempre achava maravilhoso o resultado que a gente tinha, né, graças à iluminação. Em 2008 eu fui no show de uma banda que eu gosto muito, chamada Radiohead. A iluminação estava inacreditavelmente bem construída. Eu me apaixonei, assim, aquilo realmente me ajudou muito na imersão daquela experiência, né, que eu já estava muito feliz de estar assistindo aquela banda, e a iluminação com certeza ajudou nessa experiência que foi completamente inesquecível, e ali eu decidi que eu realmente queria trabalhar com iluminação. Eu não sabia muito bem por onde começar, e nem com quem falar, mas ali eu entendi que era com luz que eu queria trabalhar. Bom, e aí em 2013 eu tive a oportunidade de trabalhar como canhoneira e assistente de iluminação no Teatro Oficina. No momento que eu entrei, a gente estava trabalhando com a construção da Odisseia Cassíldica, que é um conjunto de 5 obras, de 5 horas de duração cada uma delas. Então a gente tem aí umas 30 horas de espetáculo, escritas pelo diretor Zé Celso, em homenagem a essa atriz que foi super importante para a história do teatro brasileiro, que foi Cacilda Becker. Para quem não sabe, canhoneiro é a pessoa que fica na função de orientar um refletor que tem uma potência de facho muito forte, que geralmente, por exemplo, quando a gente pensa num show, quando o artista está se movimentando pelo palco cantando, ou quando a gente tem um ator específico se movimentando pelo palco, aquele foco acompanha toda a movimentação. Aquilo é uma pessoa operando ao vivo, né, esse equipamento. Lá, além de trabalhar como canhoneira, também acabei aprendendo coisas sobre montagem, vivências sobre montagem, desmontagem. Vi pessoas trabalhando com arte de uma forma profissional. Até então eu só tinha tido experiências com arte de teatro, de dança, como vivências mais de lazer. E ali eu conheci profissionais, pessoas que se dedicavam profissionalmente a isso, pessoas que trabalhavam com som, com luz, com figurino, contra-regra, videomakers. A gente tinha praticamente um grupo de 60 pessoas trabalhando junto naquele teatro. Aprendi também o básico de elétrica, fiz montagem e desmontagens com a equipe, e aprendi como que a gente era capaz de construir um espetáculo, mesmo que fosse entre 60 pessoas, 60 artistas com especificidades e escolhas diferentes, para conseguir chegar em um espetáculo bem construído. Aqui eu trouxe algumas imagens da Odisseia Cassíldica. A gente tinha 2 atrizes principais, que eram Silvia Prado e Camila Mota. Aqui a gente tem uma imagem do Zé Celso também, que além de diretor, escritor, dramaturgo, ele é um ator, atua geralmente nas peças. Bom, depois de um ano trabalhando no Teatro Oficina e tendo todas essas experiências, eu passei por um episódio bem constrangedor de machismo, que me desmotivou completamente a continuar a trabalhar com iluminação. Aquilo foi tão forte para mim que eu acabei desistindo do teatro completamente. Fui cursar Ciências Sociais na faculdade, me especializei em antropologia, sempre lembrava do teatro e da luz com muita saudade, assim, mas não tinha coragem de voltar. Porque o que me falaram foi que eu não sabia nada sobre teatro, que eu não sabia nada sobre iluminação, e eu acabei acreditando naquilo. Durante esse período de pausa com teatro e iluminação, eu trabalhei na produção de 2 eventos feministas de música independente, chamados Maria Bonita Fest e Dyke Fest.
Mas assim, sempre na área mais do backstage, de produção, sempre deixando a iluminação de lado. Em 2018, estava vivendo tranquila, ainda com bastante saudade, mas não querendo voltar. Uma amiga muito querida me telefonou, me convidou para que eu criasse a iluminação e operasse a luz do show de lançamento de EP da banda dela, Cabaré Dolores, que inclusive é uma banda maravilhosa, que super me acolheu. Eu ainda estava muito resistente à ideia de criar uma luz, de operar a luz, mas a Cris, que é essa minha amiga, me incentivou muito e, enfim, fui fazer esse trabalho. Foi um show de 2 horas de duração, a casa ficou cheia e, assim, foi maravilhoso, foi muito especial para mim. Trouxe aqui algumas imagens também. Aqui é uma imagem que eu tirei da house, né? A house é o lugar que a gente fica. Geralmente ela está atrás do público, de frente para o palco, para que a gente consiga ver o que está acontecendo, né? O que o público está vendo da iluminação que a gente está operando, que a gente criou. E aqui as consoles, né, de operação. Aqui mais um trechinho, mais uma imagem. Aqui é já o final do nosso show. Aqui é uma imagem do final do show. Hoje eu já acho que eu faria diferente essa iluminação, mas eu acho que isso faz parte, né, do nosso processo mesmo. Que bom que eu faria diferente hoje, né? Mas eu vejo essa foto com muito carinho. Foi o momento que eu percebi que toda aquela vivência que eu tive com teatro, com dança e no Teatro Oficina ainda estava em mim, essa paixão pela luz ainda existia dentro de mim e, de fato, a pessoa que tinha falado aquilo para mim, que tinha me desmotivado, não tinha razão. Bom, a partir disso, eu decidi que ia me profissionalizar como iluminadora. Fui atrás de um curso e encontrei o Núcleo de Formação Técnica aqui em São Paulo, que é um curso voltado para a formação de técnicos em iluminação. Lá eu aprendi tudo que eu sei sobre técnica, assim, montagem, desmontagem, reparo de equipamento, improviso quando a gente tem um equipamento que queimou, a gente precisa ainda mesmo assim entregar esse espetáculo pronto. Como a gente montar um mapa de luz que a locadora, a empresa que vai fazer a montagem para a gente vai compreender. Como a gente se porta quando a gente é o iluminador e operador com os técnicos, como que a gente quer como a gente, enquanto técnicos, também se porta com os iluminadores. Agradeço aos meus mentores também, Toninho Rodrigues, Seu Cruz e a professora Eidi, foram professores maravilhosos. Com certeza, o que eu carrego hoje tem muito, muito deles. Foram professores sempre muito atenciosos, muito queridos. E, enfim, a partir disso, comecei a trabalhar em várias montagens. Aqui eu trouxe algumas imagens de alguns trabalhos que eu fiz. Fiz montagens no Teatro Procópio Ferreira, Teatro Gazeta, Teatro Ruth Escobar. Também participei da montagem de exposições, de desfiles. Algumas fotos aqui que eu trago são da House, né, que é o lugar de operação, onde eu fiz programação da mesa, criação de luz. Aqui eu em cima da escada, né, fazendo a afinação de luz, que também é o último passo depois que a gente faz a montagem, né, e geralmente é um processo que acontece com o técnico em conjunto ao iluminador. Aqui é um trabalho que eu fiz também para uma escola de teatro, uma exposição, um desfile de Miss que a gente teve aqui também em São Paulo. E aqui é uma foto que eu trago de quando eu retorno para o Teatro Oficina, não com o Zé Celso, mas com a peça Odara, do diretor Márcio Teles. Era uma peça que contava sobre a mitologia dos orixás e falava sobre religiões de matriz africana. Trouxe aqui algumas fotos para a gente entender mais ou menos qual que é o processo de concepção estética que um iluminador pode utilizar quando ele vai criar a luz para um espetáculo. Aqui, por exemplo, a gente tem o próprio diretor Márcio Teles, ele está num diálogo com o público, que é o momento que ele vai perguntar para as pessoas o que elas sabem sobre as religiões de matriz africana, e ele quer estabelecer um diálogo com o público e quer que o público dialogue também. Então, aqui um recurso que a gente usa é deixar essa luz geral,
que a gente chama de geral, aberta, para que todo mundo consiga se enxergar, o diretor conseguir manter essa relação com o público. Já aqui, a gente tem uma imagem de uma orixá chamada Yansan. Ela é representada pela cor laranja, e em alguns momentos da peça a gente tinha um desfile desses orixás, e cada um com a sua respectiva cor. Conforme ia vindo a entrada dessas personagens, né, representando os orixás, o iluminador colocava a cor respectiva. Óbvio que isso não é uma regra, isso foi uma escolha estética do iluminador. E aqui também, nos pés dela, se a gente observar bem, a gente consegue enxergar uma bolinha, um facho, né, de luz bem marcado. Aqui a gente tinha um canhoneiro também acompanhando essa passagem dos orixás, para também dar mais um destaque para essa cena. Já aqui a gente tem a cena da Iemanjá, que também é a rainha do mar, representada pela cor azul. Essa cena aqui era muito bonita porque a gente tinha música ao vivo, a gente tinha dançarinos entrando, representando pescadores. Então a proposta do iluminador foi criar realmente uma imersão, uma sensação de mar, para que dialogasse com a narrativa dessa personagem. Aqui também a gente tem a cena dos pescadores. Também a gente percebe que a gente não vê o rosto do público, a gente está realmente num ambiente bem escuro, enxergando pouco também essas personagens. Aqui a gente já tem uma cena de representação de navios negreiros, de pessoas que foram escravizadas aqui durante o período de escravização no Brasil. É uma cena triste, os atores estavam chorando, estavam representando o sofrimento, né? Então, o recurso que o iluminador usa aqui é uma luz vermelha, com bastante sombra também. Esses atores estão bem iluminados, mas a gente ainda vê bastante produção de sombra, o que demarca bastante as expressões faciais e corporais deles, né? Aqui a gente tem Oxalá, que na mitologia dos orixás é o criador do mundo. Então a gente tem um uso, ele também é representado pela cor branca, o figurino dele traz essa característica, e o iluminador traz uma luz bem branquinha também, com tonalidade de azul, para a gente ter um pouco dessa sensação do contato com o divino. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente ver o efeito do uso da fumaça também, e esse é o Orixá Oxóssi também. A gente usava um tom um pouquinho mais voltado para o esverdeado. Bom, o que eu falei agora com vocês é um pouquinho da união dos recursos técnicos que a gente tem disponíveis na luz com as escolhas criativas do iluminador. A gente tem vários recursos, né, como temperatura de cor, intensidade da luz, posicionamento de ribalta, contra. Isso tudo são recursos que a gente coloca dentro de uma metodologia, dentro de uma técnica, que auxiliam a gente no momento que a gente precisa aplicar uma ideia para uma cena, né? A gente sabe alguns refletores que vão conseguir levar a gente a chegar ao resultado que a gente está esperando. Aqui eu passo bem por cima desse processo de criação, mas a gente vai ter aqui no canal da Pixel Show uma oficina onde eu conto com mais detalhes sobre a história da iluminação, sobre o processo dela até ela deixar de ter esse papel apenas de iluminar o ambiente, para ela ter realmente uma identidade, né, uma voz também no corpo espetáculo. É isso, dessa forma a gente consegue ver o alinhamento dessas duas experiências, né, como técnica e como iluminadora. E, bom, eu achei importante também contar um pouco sobre esse episódio que aconteceu comigo, de eu ter desistido da iluminação e depois ter retomado esse desejo, porque é uma realidade que acontece muito com a gente, mulheres que trabalhamos na área do backstage, né? Eu encontro pouquíssimas mulheres na minha rotina de trabalho, e a gente conversa muito sobre isso quando a gente se encontra, que são raras as vezes, na verdade. Tem inclusive uma organização de mulheres que está no Instagram, se chama Mulheres na Luz. Lá as meninas conversam sobre recursos técnicos,
técnico, sobre criação, mas também trazem essa questão de vivências de assédio, de machismo e de resistência mesmo nesse espaço. A gente tem na história da iluminação algumas mulheres que começaram a abrir essas portas. A gente sabe que a área do backstage da produção ainda é um ambiente muito dominado por homens, mas a gente pode, por exemplo, citar a Cibele Forjaz ou Lawyer Mueller, que são mulheres ainda no século XX que começaram a criar e abrir essas portas para que a gente hoje consiga continuar abrindo, né, resistindo aqui nesse espaço de trabalho. Embora eu tenha passado por esse episódio super constrangedor, eu conheci iluminadores e técnicos maravilhosos, sempre me respeitaram muito, me consideraram muito, são grandes amigos e aprendi muito com eles e agradeço realmente a todos eles. Eu finalizo essa conversa com vocês dizendo que se você que está assistindo tem vontade de trabalhar com produção, com backstage, com criação, não desiste do seu processo, confia no seu processo. Sempre vão ter pessoas que vão tentar desmotivar a gente, mas nada mais inspirador do que a gente ver o nosso trabalho funcionando, nosso trabalho acontecendo e as pessoas reconhecendo a qualidade dele. Se você sente vocação por uma profissão, lembra que todo mundo é capaz de aprender o que tiver vontade. A gente tem sempre questões questões sociais que atravessam isso, como raça, classe, gênero, mas é sempre importante a gente lembrar que o nosso lugar é onde a gente deseja estar. E é isso. Obrigada.